Olá, pessoal! Bem-vindos à disciplina de Química Analítica 1 do curso de Licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Maranhão, campus São João dos Patos. Eu me chamo Aldiana Rodrigues Alves, sou graduanda do curso de Licenciatura em Química pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus São João dos Patos, e o Centro de Referência em Educação à Distância e Programas Especiais Universidade Aberta do Brasil. Trabalho como técnica em alimentos e laticínios no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, campus São Raimundo das Mangabeiras. A aula de hoje está ligada à quarta unidade e trata da solubilidade dos precipitados. Os tópicos dessa aula nós temos solubilidade, efeito do íon comum e efeito do pH. O que é solubilidade? Solubilidade de uma substância refere-se à concentração ou à quantidade máxima de uma substância química que pode ser colocada em um solvente para formar uma solução estável. A preparação de um leite em pó é um exemplo de uso de solubilidade no nosso cotidiano. Por exemplo, na embalagem traz a quantidade de 2 colheres de sopa para 200 ml de água. A quantidade de leite em pó adicionado à água, na quantidade correta, todo o pó irá se dissolver. Mas se colocarmos uma quantidade maior, esse leite em pó não irá dissolver totalmente. Justamente porque esse leite em pó possui um grau de solubilidade, ou seja, é a quantidade limite do soluto que conseguimos solubilizar em determinada quantidade de solvente. O que é precipitado? É a remoção de um soluto específico de uma solução saturada pela formação de um composto sólido, tipicamente cristalino, através da perda da solubilidade provocada por um método químico. Quais os fatores que afetam a solubilidade? Depois de formado, um precipitado pode ser total ou parcialmente dissolvido. Isto é, pode ter sua solubilidade aumentada por qualquer processo que faça o seu produto iônico igual ou menor que o CAPS, constante do produto de solubilidade. Por outro lado, pode ter a sua solubilidade diminuída por qualquer processo que o torne a solução supersaturada. Alguns fatores alteram a solubilidade por alterarem o valor do CAPS e outros alteram a solubilidade de acordo com o princípio de Le Chatelier. Trazemos aqui alguns dos fatores que afetam a solubilidade dos precipitados. O efeito do íon comum e o efeito do pH. Quando aumentamos a concentração de um dos íons envolvidos no equilíbrio entre uma solução saturada e um sólido, o equilíbrio se desloca, como previsto pelo princípio de Le Chatelier, de modo a reduzir a modificação imposta. O resultado é a diminuição da solubilidade do precipitado. O deslocamento do equilíbrio em sistemas desse tipo recebe o nome particular de efeito do íon comum. Efeito do pH. A sigla pH significa potencial hidrogeniônico e consiste no índice que indica a acidez, neutralidade ou alcalinidade de um meio qualquer. Muitos precipitados têm suas solubilidades alteradas em função do pH, como consequência da alteração na concentração de um dos íons ou de ambos, por reações com o H3O+, hidroxônio, ou OH- hidroxila, do meio. Por isso, os hidróxidos pouco solúveis dos metais de transição e os sais derivados de ácidos fracos, como carbonatos, fosfatos, cromatos, entre outros, têm a solubilidade aumentada em meio ácido. Trazemos aqui esse exercício onde diz: as 3 afirmações abaixo com relação à solubilidade
podem ser verdadeiras ou falsas. Marque a alternativa correta. O aumento do pH diminui a solubilidade do hidróxido de bário. A diminuição do pH torna o hidróxido de ferro mais solúvel. A variação de pH afeta drasticamente a solubilidade de vários metais. Onde nós temos aqui, como correta a letra A, onde todas são verdadeiras. Então, pessoal, resolvendo, temos: quanto maior o pH, maior vai ser a basicidade, o que aumenta a concentração de OH. E aumentando a concentração de OH, quando colocamos uma reação de equilíbrio, significa que aumenta a formação do reagente, o que diminui a solubilidade. Porque quanto maior o pH, menor a solubilidade, uma vez que o equilíbrio é deslocado para a esquerda, formando um sólido. Neste caso, ocorre uma reação paralela entre o ânion derivado do precipitado e o íon de hidroxônio, cujo efeito na solubilidade, o aumento da solubilidade, pode ser previsível pelo princípio de Le Chatelier. Nessa terceira, as dificuldades na precipitação dos metais via hidróxidos é a manutenção do valor do pH da solução em um ponto específico. Uma dificuldade na precipitação dos metais via hidróxido é a manutenção do valor do pH da solução em um ponto específico. Álcalis muito fortes, como o hidróxido de sódio, tendem a deslocar o pH para valores tão altos que a precipitação de produtos gelatinosos de difícil lavagem e filtração são comuns. O controle que se consegue em laboratório pelo uso de solução tampão é industrialmente inviável, em razão do alto custo envolvido. Como alternativa, está a escolha criteriosamente de óxidos, hidróxidos ou carbonatos metálicos apropriados, capazes de realizar apenas a sua dissociação parcial na solução. Por fim, resta a constatação de que, sobre um valor de pH muito elevado, alguns metais voltam a se solubilizar. Neste caso, sob a forma de íons oxidados, normalmente ânions, inviabilizando a sua precipitação. O íon de alumínio, por exemplo, vai sendo precipitado à medida que o pH aumenta. Mas, se o valor de pH for muito alto, a concentração do ânion não pode mais ser desprezada. E assim eu encerro nossa aula de hoje, com a frase de Isaac Newton, onde diz: se fiz descobertas valiosas, foi mais por ter paciência do que qualquer outro talento. E aí segue as referências, se vocês quiserem acessar o material. Até uma próxima.